boa tarde para você que está aqui no Canadá, boa noite para você que está no Brasil. Eu vou começar aqui hoje com o Rodrigo, da UCW. Eu sou o Francisco, diretor de educação da 3RA. Está aqui comigo nosso querido Rodrigo, né, que é representante da UCW. A gente vai apresentar a escola para você, a gente vai focar, né, nos MBAs da escola, né, apesar o Rodrigo vai passar um pouco, né, nós podemos oferecer bacharelados e tudo mais, mas o foco aqui desse nosso bate-papo vão ser os MBAs, as suas especializações, né? Fica à vontade para enviar suas dúvidas. Nós já temos dúvidas aqui que foram enviadas antes do nosso bate-papo, mas vamos lá. Boa tarde. O Rodrigo também está em Vancouver, então boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, Francisco, tudo bem? Boa noite para quem está no Brasil, né? É isso aí, meu querido. Então, a gente bateu um papo aqui antes de entrar online, né? Então a gente vai fazer uma pequena apresentação aqui para você conseguir ver aqui quais são as especializações do MBA, né? Alguns outros dados importantes. Depois a gente vai entrar aí em valores, bolsas, né? Tirar as suas dúvidas, né? Possível fazer PEFOI, não é possível. Fique tranquilo, né? Que a gente vai cobrir tudo aqui que é necessário para você saber para vir fazer o MBA aqui no Canadá. Então vamos lá, grande Rodrigo. Vamos lá, Francisco. Eu vou compartilhar minha tela, vocês me avisam se conseguem ver, tá? Eu te aviso aqui. Foi? Foi. Maravilha. Bom, como o Francisco falou, gente, essa apresentação ela é uma apresentação longa, porque a gente pode passar horas e horas falando não só da instituição em si, mas de Vancouver, mas hoje a gente vai tentar focar mais no mestrado. Então, eu vou dar uma geral, um pouco do que é a UCW, e aí a gente vai focar no MBA, e aí depois a gente volta para fazer mais um bate-papo mesmo, uma coisa mais interativa, tá bom? E aí, Francisco, se você quiser também pausar para fazer algum comentário, sinta-se à vontade, tá? Ah, legal, maravilha. Então, bom, primeiro, né, apresentar o UCW aqui. Para quem não sabe, a gente fica localizado, a University of Canada West, nós somos uma instituição privada, localizada em Vancouver, aqui em BC, na British Columbia, no Canadá, e a gente é uma instituição autorizada pelo governo de BC a oferecer degrees, né? Os degrees são o Associate of Arts Degree, bacharelados e mestrados. Hoje a gente tem por volta de 10 mil alunos, né? São mais de 100 países, esses alunos vêm de mais de 100 países diferentes. A gente tem 2 prédios que ficam no centro de Vancouver. O Francisco até visitou a gente, não tem muito tempo, então tem alguns vídeos aí rolando nas redes sociais da agência, que vocês podem ver também um pouco mais do campus. Isso aqui é um dado bem legal, que é bem relevante hoje para essa apresentação aqui. 93% dos alunos, né, que se formam no MBA, eles estão trabalhando ou eles já têm uma oferta de trabalho em até um ano da graduação. Tá? Esses resultados são recentes, foi baseado numa survey que a gente fez com os alunos no fall do ano passado. Aqui tem alguns Rates and Awards, né, coisas que a gente recebeu ou que conquistamos, né, nos últimos anos. A UCW, né, foi vencedora do BC MBA Games, né, esse é um tipo Jogos Olímpicos, só que só para programas de MBA, e eles acontecem de maneira provincial e nacional. Então a gente ficou bem feliz que o time da UCW foi o campeão em 23, né, de BC, e foi o campeão nacional em 24, né? E o legal é que quando você é o campeão, você tem o direito de ser a universidade que vai receber os jogos no ano seguinte. Então, como a gente ganhou em 24, a competição aconteceu na UCW esse ano, foi em janeiro desse ano. A gente não ganhou esse ano, a gente ficou em terceiro, mas tivemos o privilégio de receber os jogos nacionais. Alguns outros dados aqui é o QS, né? A gente tem 5 estrelas na QS, fomos a 3ª universidade no Canadá a receber essa certificação e a primeira em BC. Mais alguns fatos aqui. Hoje a gente tem alunos a partir dos 18 anos, né? Provavelmente esses alunos estão fazendo o nosso bacharelado, e o aluno mais sênior, né? O mais velho, tem 70.
seguramente está fazendo o nosso mestrado. A divisão entre homens e mulheres, aí você vê, está 50-50. Então, antes de a gente começar a falar do MBAC, eu queria também falar de alguns pontos importantes da UCW, começando pelos intakes. Os alunos eles têm 4 oportunidades para iniciar o programa no ano, né? Sempre no winter, no spring, no summer e no fall. Então, janeiro, abril, julho e finalzinho de setembro, outubro. Isso é uma vantagem incrível, né, para os alunos que escolhem a UCW, porque se você tiver algum problema com visto, teu visto atrasou, não saiu a tempo, a gente consegue jogar para o próximo intake disponível, que seria sempre de 3 em 3 meses, né? Algumas instituições aqui no Canadá, elas não têm tantas entradas no ano, vão ter 2, dependendo do programa, tem instituição que oferece 1 entrada no ano só. Então, se você perdeu aquela entrada, aquelas datas, né, que você estava querendo, você tem que esperar alguns 6 meses ou até 1 ano para conseguir. Com a UCW, 3 em 3 meses, a gente tem esses intakes, tá? Conveniência, né? O programa MBA hoje, ele é de forma híbrida, né, para o aluno internacional. E o que quer dizer híbrido, né, para a gente? Seria o aluno que ele vai passar 60% do tempo no campus e 40% das aulas vão ser online. Só falar uma coisa aqui, tá? Isso Pode aí entrar. É permitido, né, para você entender que assim, não é permitido que você faça um curso online e te dê direito à PGWP. Isso houve na pandemia, hoje não é mais. Mas esse formato aí que você vai fazer 60% online e 60% presencial e 40% online, sim, isso aí não prejudica em nada o seu PGWP. Correto, Francisco. Então, está tudo dentro das leis do governo, então, tanto é que tem um dos pontos aqui também é PGWP, elegibilidade ao PGWP. Então, você se graduando na UCW, num programa de bacharelado ou no mestrado, você vai ter direito a aplicar para o PGWP, né, de até 3 anos, pelas leis hoje do governo canadense. E, como o Francisco falou, né, a aula híbrida não interfere nesse quesito. E o Financial Support, a gente vai falar mais na frente, mas são as bolsas, né? A UCW é bem famosa por sempre estar disponibilizando algumas bolsas para os alunos, e a gente vai falar de bolsa para o aluno brasileiro um pouquinho mais na frente. Diversidade, a gente falou, né, no começo, são mais de 100 países representados, localização privilegiada, né? A gente está no centro de Vancouver, então, onde você decidir morar, aqui na região de Vancouver ou da Grande Vancouver, você vai ter um fácil acesso ao campus, com transporte público, ônibus, o metrô, a gente está super bem localizado. Tecnologia, né? A UCW hoje a gente se apresenta como uma universidade de negócios e tecnologia. Vocês vão ver isso quando a gente apresentar algumas dessas especializações do nosso MBA. E uma área bem legal que tem dentro da universidade é o Career Development Center, né? É o centro de carreira, é aquele setor que vai te ajudar a desenvolver suas habilidades para procurar emprego no Canadá. Então, vai desde a preparação do currículo, a se preparar para entrevistas, ou até mesmo onde procurar emprego, né? Feiras de carreiras, etc. Então, eu vou passar aqui rápido sobre os undergraduates, que esses são os programas de bacharelado, que não é o foco aqui hoje, mas só para deixar aqui registrado, né? Tanto a UCW como a 3RA eles podem te ajudar com isso, caso não seja o seu foco, mas seja de um parente, de um amigo. A gente tem 2 bacharelados, o Bachelor of Commerce e o Bachelor of Arts in Business Communication, e o Associate of Arts. Vamos passar aqui direto, então, para o MBA. Tá bom, Francisco? Vamos lá. A gente vai falar sobre o Masters of Business Administration, né, gente? Esse é um programa de 2 anos, e para o aluno internacional ele está disponível no modo híbrido, né? Que a gente já falou, 60% no campus, 40% online. Ele é um mestrado geral em administração, mas o legal é que a gente tem, além de áreas eletivas, a gente tem áreas de especializações. Então, dentro das eletivas, se você escolher um MBA geral, né, um Masters of Business Administration, você pode escolher áreas eletivas. Hoje a gente conta com empreendedorismo.
só falar uma coisa aqui rapidinho, depois eu vou entrar um pouco mais a fundo nisso aí, porque eu acho isso tão legal, né? Eu acho que isso aí é fantástico o que vocês fazem, e não são tantos cursos aqui no Canadá que tem esse privilégio aí. Mas depois a gente... O MBA ele tem que ser um programa mais genérico, né, Francisco? Então, a gente tenta, com essas especializações ou com as eletivas, que o aluno, além da parte geral de administração, ele também tenha essa área de enfoque do que ele precisa, do que ele se identifica ou do que ele já tem uma experiência de trabalho prévia que vai contribuir também para a experiência dele aqui no Canadá. Então, hoje, falando de áreas eletivas, a gente tem empreendedorismo, gerenciamento de finanças, recursos humanos, liderança, marketing digital e project management. Se você vê deixa eu dar minha opinião, então, deixa eu segurar rapidinho, Rodrigão, deixa eu dar só minha opinião, então, sobre isso aí, porque eu acho isso uma coisa muito importante, cara, desculpa não, cortar um pouquinho. Vamos... Você que está aí assistindo, porque eu acho isso aqui fantástico, não são muitos cursos aqui no Canadá que tem isso, tá? O que acontece? O Canadá, com certeza, ele vai ser diferente do que você imagina que ele é. Né? Não vai ser nem melhor nem pior do que você imagina, mas com certeza ele vai ser diferente. E assim, você de repente trabalha numa área aí no Brasil, e aí você faz uma aplicação para vir fazer um curso aqui. Quando chega aqui, aquele mercado de trabalho pode ser completamente, né, do que você imaginava. Aí o que pode acontecer, de repente você fez todo aquele investimento e aquilo ali acabou não valendo a pena, né? Só que nós temos um problema, né? Quando a gente vai aplicar para o seu visto de estudante no Brasil, a gente tem que ter cuidado, porque a gente precisa conectar, né, a sua área, não somente de formação, mas de trabalho, né, e tudo mais, com o seu pedido de visto. Aqui, a gente consegue fazer isso. De repente, você é empreendedor no Brasil, não sei, aí a gente faz ali, vou fazer um MBA em empreendedorismo, faz muito sentido. Chegou aqui, você viu que, cara, adorei trabalhar com gerenciamento de projetos. Aí você muda a sua área no mesmo curso, você não perde tempo, não perde dinheiro, não atrapalhou o seu processo de visto lá atrás, e você vai entrar numa área aqui que você tem interesse em fazer. O mercado de trabalho canadense, ele é muito especialista, diferente do mercado de trabalho brasileiro, que é generalista. Então, você ter essa oportunidade de fazer um MBA geral e poder trocar aqui dentro e pegar uma especialização, eu acho ouro. Concorda, Rodrigo? Não, 100%. A gente sempre enfatiza nisso, inclusive porque as eletivas você não precisa escolher desde o teu primeiro dia de aula, né? É algo que... Você não precisa escolher do Brasil, né? Não precisa nem do Brasil. No momento da aplicação, você pode colocar lá MBA geral, e aí durante os seus 2 primeiros termos, né, durante os 6 primeiros meses do programa, e aí você já tem uma ideia melhor do que é que você quer estudar, do que é que você quer focar, e aí você pode ir para uma área eletiva específica, né? Essas eletivas aqui, nessas 7 eletivas que a gente listou, elas estão dentro do MBA geral. Além das eletivas, a gente tem as áreas de especializações, que aí o MBA com especialização, um pouco diferente. E a gente vai falar um pouco deles, né, Francisco? Hoje a gente está com 3 especializações, né? Supply Chain Management, que seria a parte de logística. Legal para quem já está mais assertivo daquilo que quer fazer. Aí é muito legal, né? E já tem, provavelmente você já tem uma experiência, não experiência, mas tem um trabalho relacionado, então vai te acrescentar bastante, né? Então a gente tem 3 hoje. A primeira que eu vou mencionar aqui é o Supply Chain Management, né? Que é a área de logística. Se vocês estão estudando sobre Vancouver ou Canadá, já devem ter lido em algum lugar que Vancouver hoje tem o maior porto do Canadá, então, parte de exportação, praticamente quase tudo entra via Vancouver dentro do Canadá, ou sai por aqui, né, pelo porto, e a proximidade com a Ásia. Então, é uma área bem interessante para quem é desse background de logística. A segunda especialização é em Business Analytics, que também está super em alta. E a terceira, essa eu acho ela incrível, porque hoje eu acho que a gente é a primeira instituição aqui que tem algo parecido, é uma especialização em inteligência artificial com machine learning, né? E essa especialização é legal porque você não precisa ser da área de tecnologia ou da área de TI, né? Essa aqui é para você que também vem de uma área de gerenciamento, de administração, mas você começar a ter noção do que é está acontecendo nesse mundo de
inteligência artificial. Então, você não precisa ter esse background, né, já vindo uma área de TI, por exemplo, no Brasil, você pode ser formado em administração, mas você precisa elaborar ou melhorar, né, a tua experiência, ou entender um pouco mais o que está acontecendo no mundo com relação à inteligência artificial. Esse programa, essa especialização vai ser excelente para isso. E aí, vamos falar dos requerimentos do MBA, né, Francisco? Super importante, com certeza. Independente da área, da especialização, da eletiva que você escolher, o requerimento é o mesmo, né? A gente pede hoje que um aluno que vai aplicar para o nosso MBA, ele precisa ter um bacharelado completo, então, 4 anos, ou o equivalente a um bacharelado de 4 anos no Canadá, e ele precisa ter um GPA, né, um GPA, que seria a média desse bacharelado, de 3. Para o Brasil, isso seria equivalente a uma média 7, 7,5. Então, você é formado, tem bacharel e tem uma média boa, né, você já cumpriu aí o primeiro requisito. O segundo requisito é que esses programas eles são voltados para os alunos que vêm da área de business, né, da administração, ou equivalências, e aí a gente está falando de marketing, contabilidade, economia, comércio internacional, relações internacionais, tudo que é relacionado com a administração, ou STEM. STEM, para quem não sabe, são aqueles programas que são da área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Pergunta que a gente recebe muito: Rodrigo, eu não sou formado nem em business, nem em STEM. Eu posso aplicar para o MBA? A resposta é pode. Se você vai ser aceito ou não, aí a gente vai entrar lá no quarto ponto do segundo quesito aqui, que é relacionado à experiência de trabalho. Então, se você vem de um bacharelado em ciências sociais, por exemplo, né, jornalismo... Faz um favor, Rodrigo, ali embaixo está aparecendo para você, está vendo Meet, Google, aí tem Stop Sharing or Hide. Dá um hide nisso aí, que é bem, obrigado, que é bem um ponto. Então aqui a gente fala 3 anos, né, de experiência profissional documentada. Esse ponto aqui, Francisco, é justamente para esse tipo de aluno, que tem um bacharelado, mas não vem dessas áreas, né, de negócios ou STEM. Então, o aluno, por exemplo, aluno formado em jornalismo, em direito, em comunicação social, ele pode sim tentar entrar no MBA, desde que ele tenha experiência de trabalho relacionada, né? Então, a gente está falando de experiência gerencial. Então, eu sou advogado, mas eu tenho o meu próprio escritório e eu tenho certo número de pessoas que trabalham comigo. Então, assim, o aluno tem maneiras de provar que ele tem certa experiência gerencial para conseguir qualificar para o MBA. Está claro isso? Claro. E o terceiro requisito, né? Lembrando que a gente auxilia o aluno com isso, nesse entendimento, a gente faz essa pré-análise para ajudar a pessoa a entender se ela consegue essa aceitação ou não. E assim, teve bacharelado, eu recomendo aplicar. E aí a gente vai adaptando, tem maneiras de apelar, etc. O terceiro requerimento é o nível de inglês, né? E aí a gente sempre usa o IELTS como base, o IELTS acadêmico, a gente pede um 6,5, né, com o mínimo 6 na parte de escrita. Mas a gente aceita outras provas, como o Duolingo, né, que é uma prova que está super em alta, porque você pode fazer online, desde casa, e tem um preço até relativamente mais barato do que as provas tradicionais, como o IELTS, o TOEFL, etc. Então, para o Duolingo, seria 115 pontos para o aluno ser aceito de forma direta. A outra maneira, né, eu não listei aqui, mas muito popular também para o aluno que não tem o inglês, é fazer o Pathway, né? E aí o Pathway pode ser feito nas escolas parceiras da UCW, e aí a 3RH também pode ajudar vocês com isso, indicar quais as escolas que a gente trabalha. E aí essas escolas, né, elas têm diferentes tipos de programas de inglês online, inglês presencial, e aí você vai ver com o consultor da 3RA, com o Francisco, o que encaixa melhor no plano de vocês. Fazer um adendo aqui rapidinho, lembrando que hoje você pode fazer esse curso do Brasil, você faz esse curso de inglês online do Brasil. Antes da pandemia você teria que vir aqui para o Canadá, estudar aqui presencialmente, ficar aqui sem poder trabalhar, depois ia ter que fazer um processo de visto,
De uma maneira geral, isso aí barateou demais o projeto Canadá. Porque se, por exemplo, você tivesse que estudar 6 meses de inglês para entrar numa faculdade aqui, você vem para cá 6 meses, depois existia um processo de visto que demorava entre 3 ou 4 meses. Ou seja, você iria ficar aqui no Canadá em torno de 9 meses sem poder trabalhar. Era muito comum, né, Rodrigo? Famílias virem para cá, pai, mãe, 2 filhos, por exemplo. Isso é um custo altíssimo. Durante esses 9 meses, às vezes só o custo de vida ali por não poder trabalhar ficava mais alto do que o custo da faculdade. Isso, ou as famílias Hoje, se separavam por um tempo, né? Vinha um primeiro só para estudar, depois vinha o resto. Acontecia também, dependendo do financeiro da família, acontecia também. Então, isso hoje é legal, que você pode fazer do Brasil, né? O seu foi tranquilamente, embarcar aqui para o Canadá já para o seu MBA, já podendo estudar, já podendo trabalhar, o seu cônjuge já podendo trabalhar, né? Então, facilitou bastante a coisa. E tem gente que tem problema até em fazer prova, e às vezes você tá faltando poucos pontos, aí você vai fazer 4 semanas só, é equivalente à prova, então já consegue matar ali e ter o acesso direto. Não vai, você completando um PEFA de uma escola parceira, você não precisa fazer outro exame de inglês, nada. Precisa fazer um IELTS. Tem muita gente que fica nervosa, falou isso é um ponto bem assertivo. Tem muita gente que fica muito nervosa em fazer um TOEFL ou fazer um IELTS, isso é normal, né? Então você faz um PEFA. E uma outra coisa que eu acho do PEFA é que o PEFA prepara a pessoa para a sala de aula, não prepara para um teste. Então, geralmente, alunos que vêm do PEFA têm um desempenho muito melhor na faculdade do que quem vem de um Duolingo ou de um IELTS, por exemplo, né? Correto. Então, assim, eu acho que a gente falou dos requerimentos, falamos das 3 especializações, falamos do MBA geral com eletivas. Da parte do MBA, Francisco, eu acho que é isso. Legal. Aqui a gente vai ter, né, outras informações da universidade, mas eu acho que o foco hoje para a gente realmente conversar sobre Deixa eu parar de compartilhar aqui. O MBA, né? E aí eu volto para cá para a gente continuar batendo papo. Eu vou fazer o seguinte, então, vou te fazer aqui algumas perguntas que fizeram e esses são pontos assim super válidos para a gente já começar a puxar aquilo, explicar aquilo que a gente tem que explicar aqui, né? Então, vamos lá, pergunta da Juliana. Pretendo ir para o Canadá só em 2027. Quando devo começar a me preparar? Digo em questão de documentação e burocracias. Vou fazer o seguinte, tá, Rodrigo? Eu vou responder isso aqui como agência, porque como a gente acaba... Eu respondo como escola. Vamos lá, então. Eu diria que assim, tá, Juliana? Se você está querendo fazer esse projeto daqui a 2 anos, nada impede que você faça uma consultoria educacional hoje com a 3RA. Por quê? Nesse primeiro momento, a gente não necessariamente vai entrar nos detalhes do curso da UCW, mas a gente pode fazer uma programação para você financeira e de inglês. Faz parte do trabalho da 3RA fazer uma preparação financeira, porque aí nesse 1 ano, no próximo ano, você pode, de repente, focar no seu inglês, focar no seu financeiro com tranquilidade. Aí, faltando 1 ano antes do projeto, é que a gente realmente entra nele. Vamos lá, porque a UCW, por exemplo, ela altera as matérias do curso dela baseado no que está acontecendo na realidade. É uma instituição que trabalha rápido. Eu tenho que dar meus parabéns a ele. Aqui em Vancouver a gente sofre com programas modernos, assim, machine learning e tudo mais. Em Ontário, as instituições públicas tendem a ser mais rápidas a entender a necessidade de mercado. Aqui em Vancouver, nem tanto. A UCW, ela trabalha bem rápido com essas necessidades. Então, vamos lá. A gente pode fazer uma consultoria hoje, tá? Lembrando que essa consultoria educacional é gratuita. Você pode conversar com o consultor da 3RA. Vai fazer aí uma preparação financeira e de inglês e faltando 1 ano antes, a gente entra com a preparação do curso em si, né? Porque aí tem que fazer o trâmite da instituição. A UCW também trabalha super rápido ali no processo de admissão, depois tem o seu processo de visto. Eles não são paralelos, eles são, né, consecutivos. Então, 1 ano antes do seu embarque, né? Assim, e você vai embarcar 1, 2 meses antes do início das aulas, é uma hora legal da gente entrar com tudo no seu projeto. Concorda, Rodrigo? Concordo. E da parte da universidade, a gente só abre matrículas com 1 ano de antecedência. Então, para 27, vamos dizer que você quer entrar no fall de 27, a gente só vai abrir no fall de 26. Então, 1 ano antes que o aluno vai poder aplicar para aquele intake desejado, com 1 ano de antecedência. Se o aluno já tem inglês, já tem
a documentação pronta, ele pode até aplicar para um intake mais cedo e depois pedir deferral, mas aí você entra numa parte que não é o ideal. Você não acha que esse caminho que eu estou falando aqui é um caminho bem legal? Faz a consultoria, conversa com a 3R agora, a gente faz de repente você vai precisar de inglês, a gente faz um PAF agora com tranquilidade, você vai pagando isso mensalmente, o valor do PAF online é super acessível, você vai fazendo isso com tranquilidade, aí um ano antes, que é quando a instituição abre o curso para o ano seguinte, a gente começa a trabalhar mesmo no seu programa em si. Legal? Vamos lá, pergunta do Davi, como posso tratar o meu visto para o Canadá? Grande Davi, depende do visto. Tá? E aí eu diria que assim, aqui na parte da 3R a gente vai trabalhar com toda essa parte de educação e toda a parte de visto, até mesmo de estudante, é feito pela M Canadá. Manda uma mensagem aqui para a gente, né? E aí a gente vai te ajudar com toda essa tratativa. Lembrando, a M Canadá, que é a parceira da 3RA na questão de visto, ela é membro do IRCC, eles mudam tanto o nome, né, Rodrigo, que é um órgão do governo canadense. IRCC, eles já mudaram esse nome algumas vezes, e que é um membro, né, do órgão do governo canadense para a tratativa aí do seu visto, tá legal? Então vamos lá, fala. Deixa eu aproveitar e falar assim, do lado da universidade, aí a gente falou do processo, uma vez você mandou a matrícula, né? O aluno sendo aceito, ele vai receber a offer letter. Do lado da universidade, a gente vai dar a LOA, né, que é a Letter of Acceptance, que é aquele documento que o aluno precisa para aplicar para o visto, e o aluno vai aplicar para Provincial Attestation Letter, também é um documento que é fornecido pela universidade para comprovar que você tem um espaço na província aqui de BC para iniciar o seu programa. Então, da parte da universidade, a gente fornece a LOA e a Attestation Letter. Maravilha. Pergunta da Selva com C. Tenho que voltar quando o curso terminar? De maneira alguma. Os mestrados, aí, os MBAs da UCW te concedem um PGWP. O PGWP é um visto de trabalho para você ficar aqui no Canadá até 3 anos depois da conclusão do seu curso. Ou seja, você tem 3 anos aí, você tem uns 16 meses do curso, depois até 3 anos para você batalhar a imigração, né? Você não precisa nem começar, nem terminar um PGWP para começar a batalhar o seu processo de imigração. Então, mesmo durante o seu curso, você pode ir fazendo aí, vendo o que está faltando e tudo mais, e se encaixando no processo de imigração, né, Rodrigo? E lembrando que, ao terminar o programa, o aluno se torna elegível a aplicar para o PGWP, mas aí ele tem que ter cumprido todas as regras dele como aluno, né? Você tem que ter sido, exatamente, estudado pelo menos 50%, né? Você tem que ter feito ali o seu trabalho como aluno. Isso, não abandonou o curso. Depende de você também. Trabalhou, tem as horas que pode trabalhar, que não pode, etc. Mas o MBA, você graduando, você se torna elegível para até 3 anos de PGWP. É isso aí. Pergunta do Marcos, que tal fazer uma avaliação do custo de vida local, aluguel, alimentação, amenities, etc., durante o período de estudos? Grande Marcos, isso é feito na sua consultoria educacional, isso é feito uma personalizada, tá? Dependendo do tamanho da sua família. Você é um casal, você vem sozinho, você vem com filhos, a gente faz uma programação financeira para o seu caso, né? Ali, para o seu caso, nessa programação. Agora, acho que a gente pode dizer uma coisa, alguns valores gerais, né, Rodrigo? Eu diria que assim, um valor mínimo hoje para você se manter aqui como estudante, cada adulto, eu diria que na casa de $2.000 canadenses. Concorda mais ou menos, Rodrigo, com esse valor? Lembrando que assim, engraçado, eu tive esse final de semana, né, teve aqui com a gente uma cliente nova, que inclusive você conhece, Rodrigo. Ela foi nossa cliente da WCAT, acho que em 2016. Aí, na época, eram valores completamente diferentes para se manter, e eles fizeram consultoria comigo, e depois foram fazer consultoria com a Celina. Aí, comigo, vieram perguntar, eu falei, olha, o mínimo para se manter ali como casal naquela época, muito tempo atrás, né, sei lá, eram $2.000 por mês por casal. Aí, quando eles foram fazer a consultoria com a Celina, fala para ele viver com $2.000 por mês. Bem, depende de como você quer viver. Né? Eu digo que $2.000 é o mínimo. Você tem aquilo para se manter, ok. Você não tem, não dá. Você tem mais, melhor ainda, tá? Lembrando, tudo dá para se ajustar, né? Os aluguéis têm baixado bastante, né? Tá saindo relatórios aqui do governo, nas notícias mês a mês, que o aluguel está baixando aos poucos. Mas é aquilo, você vai morar um pouco mais afastado do centro,
talvez você pague um pouco menos, vai morar mais perto, paga um pouco mais. Depende de como você quer ver. A gente tem um grupo de mentoria, né, que a gente tem os nossos clientes lá. Eu achei muito engraçado há um tempo atrás. Esse é um tema muito polêmico, por isso que eu estou levantando aqui a bola dele. Uma cliente nossa, ela falou assim, a gente levanta esses valores, né, $2.000 por produto. Não tem como, não sei o que. Ela falou, cara, será que eu fiquei louco? Nós temos uma funcionária que vive em Vancouver, que eu conheço ela vive assim, talvez acho que você conhece ela também. Ela vive uma vida extremamente simples, uma vida de estudante. E eu fui falar com ela, Luana, o quanto você gasta por mês? Olha, ela me mandou até o que ela gasta de moeda para lavar roupa. Davam $1.800 mais ou menos a quanto ela gasta por mês, ou seja, dá até para ser menos do que 2.000. Só que ela divide o apartamento com 3 pessoas, então assim, depende de como você quer viver. Mas a gente precisa lembrar também que enquanto você está estudando, o foco ainda é o estudo, né? Então, as pessoas, às vezes você quer dar um passo maior do que as pernas, mas durante o estudo, foca em viver a vida do estudante mesmo, que vai ser importante, vai ser legal. Eu diria que assim, $2.000 por adulto, em torno de $1.500 ou um pouco menos para crianças, né? Dependendo de como você quer viver. Se você quiser viver de uma maneira bem mais confortável, eu diria que $3.000 por adulto já dá um conforto maior, tá legal? Lembrando que você tem direito a trabalhar até 24 horas por semana durante o trabalho. Se você vier casado para cá, seu cônjuge tem direito a trabalhar quantas horas quiser. Então vamos lá, pergunta do Alexandre. Valores. Quer levantar alguns valores? Ele foi bem direto ao ponto. Valores. Bom. Gostei, Alexandre. Dá valores com bolsa, tá? Porque senão vai assustar o pessoal aí. Pois eu ia falar. Eu vou falar com bolsa. Porque brasileiro, tá vendo como é que é bom ser brasileiro para diversas coisas? Só para o pessoal entender. Tem bolsa. As instituições aqui no Canadá, elas trabalham com 2 valores sempre, com o valor internacional e o valor doméstico, né? O valor internacional é sempre mais alto, um pouco não, às vezes é muito mais alto do que o doméstico. Geralmente 2,5 vezes, nas instituições públicas em torno de 2,5 vezes maiores do que o... Então, assim, o MBA hoje, o valor internacional dele é por volta de $42.000 canadenses. A gente está com uma bolsa para os alunos brasileiros, e essa bolsa é válida para qualquer data de início do próximo ano, né? Então, se o aluno quiser iniciar janeiro, abril, julho ou setembro do próximo ano, ele vai receber essa bolsa, desde que ele inicie no próximo ano. Essa bolsa, o que ela faz? Ela equipara o valor internacional ao valor doméstico. Então, vamos chamar de desconto, né? O aluno recebe um desconto de bolsa que é equivalente ao valor doméstico. Então, a gente baixa o custo de $42.000 para $32.000 canadenses, pelos 2 anos de programa. Tá? Então, você tem um valor aí bem interessante, tá? Se a gente comparar com a média de educação aqui de Vancouver, né, é uma média muito boa. Aí, se você comparar com colégios públicos e tudo mais, com o valor da bolsa, você tem um valor... a gente está falando de 16 mil ao ano, né, pelos 2 anos, por cada ano. Lembrando que o aluno ele não precisa pagar esse valor, os 32 mil de uma vez, né? Para a UCW hoje, ele recebe a carta de oferta, ele paga o depósito e ele pode ir pagando isso a cada 3 meses, a maneira que vai cursando as matérias, né? A gente fala termo a termo, é o pagamento. Às vezes o pessoal pergunta, tem plano de pagamento? O plano de pagamento você paga o trimestre que você vai estudar, né? Na sequência, né? Então, não precisa pagar os 32 mil de uma vez. Talvez para o visto, você precisa pagar apresentar mais, mas aí o pessoal que auxilia com visto vai explicar isso melhor. Vamos lá, então. Pergunta do Rodrigo. Quero fazer um curso que me dê PGWP. Após eu formar e requisitar o PGWP, posso também pedir o Open para minha esposa? Em um MBA você pode. Aqui a gente está falando de um excelente exemplo para você, né? Se você vier fazer um MBA aqui no Canadá, o seu cônjuge tem direito a visto de trabalho aberto, né? Pergunta da Sara, valores reais, eu imagino que seja em reais. É a gente pegar esse valor e multiplicar mais ou menos por 4, tá, Sara? Isso aí é uma base boa para você ter. É claro que isso vai variar, se você vier estudar daqui a 1 ano, 2 anos, isso vai mudar, né? Então, por isso que a gente tenta manter o preço em dólar canadense, mas
uma base para você em torno de vezes 4. Hoje a gente está conversando no dia 26 de agosto de 2025. É uma base legal para você fazer aí, tá? Pergunta do Machado: posso estudar inglês antes de começar o curso? A gente já até falou um pouquinho sobre isso, né? Uma coisa bem interessante da UCW é que você pode sim, né? Você pode fazer um PEFL, então se você não tiver o inglês necessário para fazer um MBA, uma das maneiras de você comprovar o seu inglês é estudando inglês, né? Não é isso, grande Rodrigo? Isso. Tem mais pergunta? Terminei as perguntas aqui. Alguma coisa que você acha que a gente tenha esquecido de falar? Não, mas assim, às vezes o pessoal pergunta horário de aula, né? Então, acho que é importante a gente lembrar que na UCW hoje a gente tem aula nos 3 horários, né? De manhã, tarde e noite. O horário é flexível, então o aluno vai montar o seu horário a cada trimestre de acordo com as matérias que ele vai se matricular. Quem primeiro faz a matrícula tem prioridade, né, nos melhores horários, mas é bem flexível quanto a isso. Questão de férias, o aluno tem direito a tirar um trimestre, um termo de férias, depois de estudar 9 meses, e aí lembrando que durante esse período de férias ele pode trabalhar full time. Tem muito aluno que opta por esse trimestre de férias para poder trabalhar full time. Tem aluno que prefere nem tirar férias, férias é opcional, né? O aluno que decide se quer tirar ou não. Se ele não tirar férias, ele termina o programa um pouco mais rápido e aí já se insere no mercado de trabalho de forma mais rápida. Isso também não afeta o tempo do PGWP. Maravilha, então. Rodrigo, muito obrigado aí pelas informações, pelas explicações. Você que está nos assistindo, muito obrigado. Se você quiser saber mais, mande uma mensagem aqui para a gente, que vai ser um prazer te orientar aí com todo esse trâmite. Lembrando, a 3RA não possui taxas administrativas em todo o seu processo, né, de indicação, de recolhimento de documentos, de aplicação para a faculdade, porque nós somos remunerados pelas instituições de ensino e não por você. Um abraço e até a próxima, né? Valeu, gente. Obrigado. Prazer estar com vocês.